Muito bem, vamos começar uma nova série de 5 minutos falando sobre oração. Mas eu quero dar um nome para isso, porque o importante, queridos, é você entender que Deus é um Deus de manifestação. Ele ama se manifestar, por isso que ele criou o ser humano, para se manifestar de maneira contínua, para ter um relacionamento com ele contínuo, para ter essa comunhão. Então eu quero falar sobre a oração respondida, ok? É um tema bem interessante. Eu creio que ao longo dessa série você vai ser ajudado em você entender como é que as coisas funcionam. Deus é um Deus simples, guarde isso, tá certo? E Ele quer responder às orações. Várias passagens, muitas passagens falam sobre isso, sobre esse caráter de Deus. Deus tem esse caráter, um caráter de manifestação para com a vida do homem, né? Eu quero iniciar mostrando pelo menos 3 textos, né? E você vai ver como está inserido isso, né? O desejo de Deus em responder. Eu começo lendo com você Mateus, lá no capítulo 21, no verso número 22. Então, capítulo 21, verso 22 diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essas próprias palavras do Senhor Jesus. Veja que verso super interessante. Não está escrito que tudo que eu pedir receberei, veja, são detalhes. Mas está escrito que tudo quanto eu pedir crendo, receberei. Tá certo? Vamos passar lá para João capítulo 16, no verso 23 e 24, está escrito assim: Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome, disse Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. E veja agora a ênfase: pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Dá para você entender um pouquinho do caráter de Deus nisso aqui? Da vontade dele se manifestar em responder às nossas orações? É por isso que o título dessa série é Oração Respondida, ok? Vamos a uma outra passagem, essa é maravilhosa. 1 João capítulo 5, no verso número 14... 1 João 5,14 e o verso 15 eu leio contigo. E esta é a confiança que temos para com Deus. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, esse detalhe é importante nós gravarmos, se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E no verso 15 diz: E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Parou para prestar bem atenção nesses versículos, queridos? Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia fala sobre nós pedirmos segundo a sua vontade. E aí, se eu tenho essa oração, se eu faço essa oração, está escrito no próximo verso que eu esteja certo de que eu vou obter a oração pela qual eu fiz. Alguém está entendendo isso? A ligação, eu quero que você entenda isso, a ligação da vontade de Deus. Nós pedimos a Ele e estejamos certos e sabemos que Ele nos ouve. Deus nos ouve, queridos. Eu costumo dizer aqui na igreja que a oração que não é respondida é que não é feita. É óbvio, tem vários detalhes que ao longo dessa série eu vou colocar para vocês. Mas Deus é um Deus de resposta, né? Então, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Eu quero que você medite sobre isso. Essa é uma passagem que você tem que ler em casa. Você pegar a sua Bíblia, você dar uma lida e você meditar sobre ela, porque é mais simples do que você imagina. Deus colocou tudo na vontade dele. E se nós entendermos que a vontade dele é importante na nossa vida, né, é o número 1, você vai entender que oração é um assunto resolvido, é um assunto de respostas, não é verdade? Então, eu quero repetir isso aqui para você, que o caráter de Deus faz com que ele responda ao homem. Guarde isso. Manifestar-se, ele ama se manifestar a mim, a você, e Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, queridos. Nós temos que compreender porque Deus trabalha dessa maneira. Então, pegue isso e deposite no teu coração. Nunca entenda Deus distante de você, afastado de você, que não deseje responder e se manifestar a tua vida. Não pense que Ele está distante lá em cima e você aqui embaixo, e Ele não está nem aí para a sua vida, porque nós somos tão fracos, né? Muitas pessoas têm esse tipo de entendimento, né? Nós somos tão errados e tal, e Deus não quer nada comigo e tal. Não, tire isso aí. Tire isso, porque não funciona dessa maneira. Deus não é assim. Primeira coisa que você tem que entender: Deus se manifesta conforme o seu caráter. Guarde isso. Deus se manifesta conforme o caráter dele. E o caráter dele é
manifestação na vida do homem. Ok? Nós estamos começando essa série, vai ser bom, muitas coisas eu quero falar para você e vai te ajudar. Olha, não deixe de curtir esse nosso vídeo aí, se você puder se inscrever no nosso canal seria muito legal e também não deixe de fazer um comentário porque é importante para nós.